espionagem é uma maneira que as pessoas ficam angustiadas, né? Antes de a gente colocar a pauta, que a pauta está maravilhosa, é um tema, não é um tema, é um problema espetacular, mas podemos chamar isso de atividade de inteligência, atividade de informação, serviços de inteligência, serviços de informação. Ou seja, quando se fala espionagem, espionagem é aquela maneira coloquial e que tem uma grande curiosidade pública, mas que se refere à forma como você obtém informações secretas ou informações que são essenciais para o tomador de decisão em última instância. No caso da atividade de inteligência estratégica, o que isso faz? Isso significa responder a uma pergunta que é feita pelo chefe de governo para formular as suas estratégias, em especial no que diz respeito ao posicionamento do país em âmbito internacional. Por isso vai ser tão interessante a gente sempre tratar dessas questões, como que as informações estão transitando, chegando, ou de alguma maneira atrapalhando a tomada de decisão estratégica. Dani, vamos lá, qual é a questão que você jogou aí? Vamos lá, Suano. Hoje nós selecionamos o seguinte, olha só que eu achei interessante até por questão de esclarecimento também para a audiência. Nós temos aqui espionagem à moda antiga. A coleta de informações antiquadas foram a chave para o sucesso do ataque terrorista a Israel, né? Porque muita gente acha que hoje em dia a espionagem ela é focada apenas na tecnologia, não é que a tecnologia basta para você realizar a espionagem, na verdade, mas eu vou dar continuidade à leitura aqui para vocês. Documentos apreendidos revelaram que o Hamas possuía mapas detalhados de cidades e bases militares israelenses. Além disso, tinham guias táticos que identificavam pontos fracos em veículos blindados do exército israelense. Essas informações detalhadas, elas não poderiam ser obtidas apenas por meios tecnológicos. A espionagem humana desempenhou um papel crucial. Trabalhadores palestinos com permissão para trabalhar em Israel podem ter servido, como uma fonte valiosa de informações. Em 2022, Israel emitiu cerca de 17 mil permissões para palestinos de Gaza trabalharem em território israelense. Esses trabalhadores, atuando em setores como agricultura e construção, poderiam ter fornecido informações. Suano, vamos esclarecer alguns pontos aqui. Isso não necessariamente que esses trabalhadores palestinos fossem espiões do Hamas, correto? Como é que se coleta essas informações, sendo que essas pessoas, na verdade, não eram espiões? Como é que a gente pode explicar aqui para a audiência o que aconteceu? Primeiro, vou falar de uma maneira bem tranquila para a nossa audiência. Eu não sou... Você dá bico? Eu não sou de nenhum serviço de inteligência, mas eu tenho um grande problema, eu gosto de estudar. E eu estudo sobre essas questões já tem aproximadamente 28 anos. Ou seja, lendo por uma razão muito simples. A atividade de inteligência, para aqueles que tiverem a curiosidade e quiserem estudar teorias das relações internacionais, um dos principais autores das relações internacionais, que é o Raymond Aron, que é utilizado ainda hoje, apesar de estar muito defasado, ele sempre dizia que a atividade do Estado, em termos de política externa, em termos da forma como se relaciona com o mundo, se divide em dois procedimentos. Um que ele chamava de estratégia e outros que ele chamava de diplomacia. Em síntese, ora, ele dizia a diplomacia é a arte do diálogo, a arte de convencer sem o uso da força, e a estratégia é a arte de convencer ou vencer mediante o uso da força ou ameaça do uso da força. Quando o Aron fazia isso, ele colocava a necessidade de se trabalhar na questão do uso da força e também da diplomacia, claro, mas com a máxima coleta de informações possível. Razão pela qual aqueles que se dedicavam a estudar as relações internacionais tinham que estudar de alguma maneira a atividade de inteligência. E aí vamos deixar de uma maneira clara para não trazer angústia para as pessoas. Deixa eu só trazer mais uma informação, Suano, para até te ajudar aí também. Olha só, destacaram o seguinte, que o Hamas utilizou técnicas de espionagem semelhantes às que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã. Mas olha que coisa curiosa, aí é que está o detalhe. Quando você fala de atividade de inteligência, na realidade, inteligência é um nome que se dá ao final do produto. O início do produto são dados. Apenas a busca e a coleta, a apreensão de informações, de dados, de informes. O termo correto é esse, são os informes. É aquilo que chega cru, chega bruto, para que num processo de coleta de dados até chegar
àquilo que é chamado de inteligência, você faça um processamento de análise até chegar ao ponto de dizer, este é o quadro que nós temos para entregar àquele tomador de decisão que fez uma pergunta. Por que é importante dizer isso? Porque quando você fala da busca pelo dados, busca já é um termo meio complicado, porque eu vou deixar para usar no final. Até quando você vai à procura de informações, à procura de dados, você tem duas formas básicas, pelo menos era assim que se estudava, se ensinava nos livros clássicos sobre a questão da espionagem, sobre a questão da inteligência. Tá? Um deles diz respeito à coleta, o outro diz respeito à busca. A coleta é tudo aquilo que é obtido, pelo menos era assim que os livros clássicos apresentavam, é tudo aquilo que é obtido por meio de dados abertos, por instrumentos e metodologias abertas. No caso, Google, no caso, Facebook. Quem acha que o Facebook é uma maravilha apenas para se relacionar com as pessoas e namorar, não tem noção que o Facebook produzia de informações, como hoje é o Instagram, como hoje Twitter. é o Short, como hoje é o Twitter, ou X, agora é o X, né? X. Como hoje são todas as plataformas, todas as redes de relacionamento.